gente vai receber a professora Luciana com um tema super atual, que acho que vai ser muito interessante. Bem-vinda, professora. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, direitinho. Tá. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse segundo simpósio da Liga de Psicobiologia. Eu que sou cria de psicobiologia, apesar de muita gente não saber, a minha formação na pós-graduação é no programa de psicobiologia da USP de Ribeirão. E, então, minha iniciação, mestrado e doutorado todo eu fiz nos laboratórios de psicobiologia em Ribeirão Preto. Então, estou muito feliz pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas questões do estresse, que a professora Débora falou anteriormente, né? Como que isso é visto nos sintomas, como que isso é visto na pandemia da Covid-19, que teve implicações muito fortes, principalmente para os profissionais de saúde, tá? Como que eu faço para passar, meninos? Eu não sei mexer direito aqui. Como que eu faço para passar o slide? Vou compartilhar aqui? Espera aí. Meninas, ajuda a prof. Tem que abrir, compartilhar a tela, compartilhar arquivo ou slides. Você sabe me ajudar? Como é que eu faço para compartilhar? Você está sem microfone. Ou eu posso mandar para alguma de vocês, vocês passam para mim? Vai aqui no compartilhar, Luciana. Aham, eu tô nele, mas eu não sei aonde que eu abro. Slides. Ou na tela. Ah, tá. Compartilhar a tela, mas aí vai aparecer a tela toda, né? Tá, vou tentar. Ah, consegui. É diferente do que a gente usa na aula, né? Apareceu? Sim, deu certo. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Então vamos lá, né? Os aspectos clínicos do estresse, sua relação com a pandemia. Então, agradeço muito o convite, né, da Liga de Psicobiologia. Agradeço também, lembrete do meu nome para fazer essa palestra. E, para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana Maria, do Departamento de Saúde Coletiva, e eu ministro aula para os cursos de Medicina e Enfermagem, e oriento TCC na Psicologia também. Bom, falar de estresse, né, vocês estão vendo essa palavrinha desde o início do simpósio hoje, corriqueiro, tá corriqueiro demais a gente falar dessa palavrinha, então eu trouxe para a gente pensar, né, pinte a mandala e controle seu estresse. E aí a pessoa pega o lápis e carca esse lápis todo, não tem paciência nenhuma para ficar pintando esses pontinhos, que é o que deveria proporcionar um alívio do estresse, né? Para mim, isso estressa mais. Então, o que é esse controle de estresse? A professora Débora até estava falando no final da sua palestra, que o estresse ele é benéfico para o nosso organismo, né? E a gente sabe que é uma resposta evolutiva importante, até para a gente sair de uma zona de conforto e ir à luta. O problema é quando ele está fora de controle, né? E quando ele está fora de controle, ele tende a gerar várias consequências no nosso organismo, tanto da saúde física quanto mental. E falando de transtorno mental, é muito importante nós lembrarmos, né, que são as doenças com manifestações psicológicas associadas a algum comprometimento que estão nas ordens de disfunção biológica, social, psicológica, genética, física ou química. Nós temos muitas alterações psicobiológicas relacionadas ao estresse, né? E os transtornos mentais gerados pelo estresse, como a professora também disse, principalmente ansiedade e depressão, são corriqueiros na nossa população, e em um número muito grande. E
O que acontece? A nossa sociedade não dá muito valor, né? Não dá muita, não entende muito essa condição mental como algo de saúde pública, como algo importante que precisa ter investimentos. Então, os transtornos mentais, eles vão alterar o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver a vida, o nosso humor. Muitas vezes vai nos dar uma angústia muito expressiva e vai fazer com que a gente tenha muitos prejuízos psicossociais e laborais também. Então, nós vamos ter um prejuízo no sistema geral de desempenho. Então, nós vamos ter prejuízo no âmbito pessoal, a pessoa começa a ficar mais calada, ou então ela fica mais nervosa. Isso proporciona a ela consequências de interação social, ela não consegue mais ter paciência em casa, com a família, a qualquer lugar que ela vai, ela já está louca para ir embora, porque ela não consegue ter condição de ficar ali, tudo irrita, né? E também ocupacional, porque ela vai trabalhar, ela está sempre irritada, ela não consegue desempenhar as suas atividades, e isso passa, muitas vezes, na nossa sociedade como algo naturalizado, mas não deveria, tá? Porque a incidência dos transtornos mentais na nossa população é muito alta, ela atinge todas as pessoas de todas as idades, não tem classe social e nem econômica que é mais prevalente, apesar de que alguns estudos mostram que com essa diminuição, principalmente do nível socioeconômico da população, em função também da pandemia, nós temos um aumento dos casos, né, de distúrbios mentais na população, principalmente ansiedade e depressão, por um medo do que vai acontecer no futuro. Então, alguns estudos, eles fazem a ligação, a correlação entre questões sociais, econômicas e desenvolvimento de transtornos mentais graves, por exemplo, a esquizofrenia, tá? E a incidência desses transtornos mentais vai gerar na população muita incapacitação laboral, geralmente são passageiras, mas também podem ser definitivas. Por quê? Porque não há, dentro do nosso serviço de saúde, principalmente serviço de saúde pública, que é o que é mais utilizado hoje no Brasil, não há um acolhimento dessa demanda, né? Então, gera um alto custo social e econômico para a nossa sociedade, com afastamentos, com aposentadorias por invalidez. Então, você tira aquela pessoa do mercado de trabalho numa época que ela poderia produzir muito mais, só por uma falta de assistência adequada, né? E isso eleva os custos de saúde e eleva também a exclusão social, que a gente sabe que os transtornos mentais são excludentes, né? A OMS traz um dado importante, que 12% da carga mundial de doenças é relativo à saúde mental. Olha que grande, né? 12% é muita coisa. Se você pegar todo o rol de doenças que nós temos, 12% do mundo inteiro de doenças é muita coisa. E 1% gera mortalidade. Os transtornos que mais geram mortalidade, um deles, que a gente nem imagina, mas são os transtornos de alimentação, os transtornos alimentares, né? E aqueles que podem chegar a tentativas e efetivação do suicídio. E esses são transtornos, muitas vezes, silenciosos e que nós, assim, vai deixando passar, né? A pessoa dá pistas, muitas vezes não é visto, e quando vê, aconteceu. Então, como eu já disse, são incapacitantes, geram um grande peso na incapacidade de longa duração. Então, a pessoa, ela não é só uma doença, ela não é uma doença breve, né? Apesar dela ela não ter cura muitas vezes, por exemplo, a esquizofrenia, você não tem cura, mas você tem controle, né? Uma pessoa esquizofrênica, ela pode trabalhar muito bem a vida dela inteira, trazendo um controle através da medicação, da terapia, né? E de todo um acolhimento psicossocial. O problema é quando as pessoas não têm esse acesso à saúde de forma adequada. Isso gera uma longa incapacidade e a exclusão também social. Reduz a qualidade de vida dos portadores de transtornos mentais, e a gente tem que, de 10 causas de incapacitação
relacionadas às doenças, 5 são de transtornos mentais. Então, a metade da causa de incapacidade no trabalho, 5 são relacionadas aos transtornos mentais. Depressão é o que mais tem, 13%. Ingestão de álcool, 7%. Distúrbios afetivos bipolares, 3%. Esquizofrenia, 4%. Distúrbios obsessivos compulsivos, 2%. Por que eu estou trazendo esse dado, gente? Para a gente pensar que o estresse na nossa vida, quando ele está descontrolado, ele pode gerar questões de saúde mental importantes, tá? E essa questão de saúde mental não está sendo vista pela nossa, não está sendo investido, olha lá, menos de 1% de recursos da saúde é investido em saúde mental. É muito pouco, né? Mais de 40% dos países carecem de políticas públicas de saúde mental. Só que, né, não existe essa política pública, por exemplo, se você for pensar no Brasil, é muito, muito escassa a política de saúde mental que nós temos, principalmente de prevenção. E 30% dos países não tem nenhum programa nessa esfera, nenhum programa, tá? Então, não é algo que é só no Brasil, é no mundo inteiro. E aí nós vamos pensar por que isso acontece. Se a maioria dos transtornos é tratável e evitável. Alguns transtornos, por exemplo, ansiedade e depressão produzido pelo estresse crônico, é evitável, concorda? E como a gente deveria evitar? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho disso. Só que o problema é que não existe, na mesma proporção que aparecem os transtornos, não existe o investimento e, na verdade, a força de vontade política e econômica para se tratar um doente mental, né? Porque o doente mental é como que a vida inteira eles foram excluídos, principalmente nos sanatórios, e a gente não precisa ficar abrindo essa ferida, né? Essa ferida sangra, ela dói, ela machuca. Então, o doente mental, ele fica excluído da sociedade. Ainda, mesmo que sem os manicômios, ele fica excluído do plano do sistema de saúde, né? Muitas vezes é colocado como, se a pessoa, você precisa de um psicólogo, nossa, você precisa de um psiquiatra, é colocado como algo muito degradante. Nossa, como assim? Né? Tem mãe que ameaça, menina, eu vou te levar no psicólogo se você não melhorar. Né? Então, é uma ameaça cuidar da saúde mental. Por quê? É visto como uma fraqueza, é visto como algo que não, você não está aguentando a barra, então você é fraco, você precisa de um psicólogo, você precisa tomar remédio psiquiátrico. Nisso, gente, um ranço que a gente carrega, é uma herança que a gente carrega do modelo biomédico. Esse modelo que vê a doença em detrimento do ser humano, né? Nós precisaríamos de maiores investimentos em saúde mental, de uma maneira geral, no mundo inteiro, né? Tanto de prevenção da doença, como na promoção de saúde e reabilitação também. O problema é que os governos não estão muito interessados nisso, tá? A gente faz guerra, mas não promove saúde mental. Pelo contrário, né? Quando a gente faz guerra, aí sim que a gente deprecia ainda mais e nós vamos abalar a saúde mental das crianças, muitas que vão nascer, que vão crescer sem pais, que vão, né, estão perdidas aí no mundo. Tem criança que está fugindo sozinha da guerra, porque o pai tem que ficar, a mãe não pôde. Nossa, não tenho noção de quanto que essa guerra vai afetar psicologicamente as pessoas. E as outras guerras também que já existem, né? Porque não é só a guerra da Ucrânia. Nós temos outras guerras que estão aí, os refugiados da Síria, né? Aquela criança que morreu e foi capa de jornal. E essas crianças estão sofrendo, essas crianças estão crescendo em meio a uma degradação de violência, de uma inconsequência dos adultos. Para vocês terem uma noção, então, os transtornos mentais, eles atingem o mundo inteiro, olha lá. 320 milhões de pessoas têm depressão no mundo. Esse dado, gente, é de antes da pandemia, tá? Esse gráfico é de 2019. Então, vocês imaginam o tanto que isso deve ter aumentado, e é o que eu vou falar agora mesmo.
18,4%, o índice de depressão tinha aumentado, né, esse quantitativo, nos últimos 10 anos, até 2019. O Brasil é o país que tem a maior taxa de ansiedade do mundo. E 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade. E o custo de tudo isso é muito dinheiro que vai, tá? É $1 trilhão, que é o custo de depressão e ansiedade, à economia mundial por ano. E lembra que a professora Débora acabou de falar, né, que a ansiedade e depressão provavelmente induzida pelo estresse, porque o estresse pode ter essa consequência, além de outras que eu vou mencionar também. Agora você pensa, esse 1 trilhão é de investimento? Não, não é de investimento. Antes fosse, mas não é de investimento. São custos laborais, né? Então, afastamentos, aposentadorias, a pessoa que não tem mais capacidade laboral, e aí deixa de contribuir e gera custos para o sistema. Mas não que esse 1 trilhão seja investido na área de saúde mental. Infelizmente, isso não acontece. E nós vemos que existem países que estão em uma situação muito pior que a nossa. Se o nosso já é terrível, tem países que nem tem psicólogo funcionando, que atende na rede, não tem psicólogo em plano de saúde, né? Que acaba sendo um artigo de luxo mesmo, esse serviço, tá? Por que eu trouxe esse cenário? Para a gente pensar que a saúde mental, ela é tratada como nada, só que ela manda em tudo. É um trocadilho meio besta, mas é verdade. Ela é tratada como nada, mas ela manda em tudo. Por quê? Porque sem saúde mental você não faz mais nada na sua vida. Você não trabalha, você não estuda, você não namora, você não vai na academia, você não come ou você come demais e vai depois ter problemas. Então, essa falta de investimento na saúde mental, principalmente na área de prevenção, acaba tendo consequências diretas na vida de todos nós. Todos nós sofremos. E o estresse, dentro dessa proposta que me foi feita hoje, né, de falar sobre o estresse nesse momento da pandemia, é o que parece ter mais sido colocado um foco de luz no estresse durante esse período de 2 anos que a gente está vivendo. Essa semana fez 2 anos, né, na semana passada, acho que dia 14 de março, não sei, que acabou, deu 2 anos da decretação da pandemia, e a gente está vivendo ainda numa pandemia que não tem fim. Se você falar a pandemia acabou, não acabou, né? Não existe dados suficientes ainda para falar acabou, já pode tirar máscara, já pode aglomerar, não pode. Mas as pessoas já estão tão cansadas de tanta restrição por conta do estresse também. Esse estresse ele é enlouquecedor. Essa figura, né, ela mostra muito isso, esse não aguento mais, né, tudo que está acontecendo, me tira daqui. Então, nós estamos passando por isso há 2 anos. Se a gente já tinha uma vida estressante antes, a pandemia veio para piorar. Qual que é o conceito de estresse, né? É um estado de ameaça ao equilíbrio do organismo, vocês já devem ter visto na aula anterior, faz com que eu tenha um estímulo psicológico, ambiental, fisiológico para ir atrás de resolver aquele problema, de tirar aquela ameaça, né? Lutar ou fugir. Quando eu tenho essa condição, o meu corpo está preparado para isso. Da onde que surge esse estímulo? Pode ser um estímulo ambiental ou um estímulo emocional, psicológico, tá? Um acontecimento, por exemplo, você vai fazer uma prova e aquilo vai para você é algo ameaçador e você vai acionar o seu sistema aí, né? Psiconeuroimunológico para enfrentar essa situação, tá? A partir do momento que essa resposta, então, ela acontece no nosso corpo, é uma resposta adaptativa, sem ela a gente não teria sobrevivido, a gente não teria chegado até aqui. Ela precisa de desequilibra para depois reequilibrar, né? O reequilíbrio é extremamente importante
até para voltar aos níveis basais de todos aqueles hormônios que a professora Débora falou para vocês. Se a gente não tiver a volta para o equilíbrio, a gente continua jogando esses hormônios no nosso corpo e eles vão desequilibrar todo o nosso sistema neuropsicoendócrino, né? Psiconeuroimunologia, esse é o nome grandão aí dessa área de estudo, né? Psiconeuroimunologia. Isso, quando esse sistema está desalinhado, ele está em desequilíbrio, e aí o estresse é muito prolongado, nós vamos pagar altos preços por conta disso, principalmente na saúde física e mental. Por um certo tempo, por exemplo, você tem uma semana de prova, né? Eu detesto quando as faculdades fazem semanas de prova, porque é uma semana inteira que você fica. As escolas também fazem isso, ensino fundamental e médio. É a semana inteira que a criança fica sob tensão, fica sob um estado de estresse. Isso não é bom para aquele organismo. E, geralmente, quando acaba aquela semana, é muito comum as pessoas apresentarem uma dor de garganta, uma gripe, porque o sistema imunológico vai baixar, porque o estresse foi contínuo, tá? O bom é você estressar e depois voltar ao reequilíbrio, estressar e depois voltar ao equilíbrio anterior, para que o seu organismo tenha tempo para fazer o feedback negativo e reestabelecer os seus hormônios de uma forma basal e não deixar você adoecer, né? Assim, é lógico que eu estou falando resumidamente, a professora deve ter explicado muito melhor que isso, mas resumidamente é isso, assim, se você coloca o corpo numa fase, então, de resistência, que é a segunda fase, então a primeira fase que eu falei é de alerta, então quando você tem um indivíduo que tem um agente estressor, e você entra em contato com ele, depois ele sai, você deu conta desse agente, aí volta ao equilíbrio. O problema é quando ele fica persistente, aí entra na fase de resistência. O corpo, e quando ele tenta voltar ao equilíbrio, o estresse continua lá, permanente, e o organismo não consegue fazer o feedback negativo, e começa a adaptar aquela situação. O corpo se adapta, mas ele adapta fazendo as cobranças dele, né? Tudo tem um preço. Então, a adaptação, ela vai te cobrar alguns prejuízos, ela vai ter alguns prejuízos, tá? E aí entra na fase de exaustão. Nessa fase, a gente vai ter vários comprometimentos físicos, emocionais e sociais também. Os comprometimentos sociais, laborais, familiares. Então, todo o nosso sistema biopsicossocial vai estar envolvido no enfrentamento do estresse, principalmente depois que chega na fase de exaustão. E aí a gente tem que lidar com o prejuízo. Aqui, essas mesmas fases em forma de gráfico, né? Então, quando você vê, aqui está o estresse de acordo com a performance. Quando você tem um baixo nível de estresse, você não faz nada. Está dormindo lá, não vai fazer prova, não vem assistir aula, não faz nada. Só que aí você precisa sair desse nível de estresse para o seu corpo sair da inércia e gerar um movimento. Aí você começa a ter um nível de estresse médio. O nível de estresse médio é o alto aí, né, o pico do nosso gráfico, que é o estresse ótimo para o trabalho. É o estresse ótimo para a performance, é um estresse médio. E ele ele tem a chance de voltar ao equilíbrio anterior. O problema é se o estresse não passa, e aí a gente entra na fase de exaustão, né? Na desadaptação e o esgotamento, gerando até problemas sérios, que nós vamos falar daqui a pouco, e relacionados ao trabalho, por exemplo, a síndrome de burnout, tá? Quais são os sintomas físicos do estresse? Nós temos sintomas psicossociais importantes, biopsicossociais importantes, por exemplo, dores de cabeça intensas, mudança de apetite, ou come muito ou não come nada, alergias na pele, tonturas, gastrite, dificuldade para dormir, cansaço constante, queda de cabelo, tensão muscular, imunidade baixa, fora as questões sociais, que tudo isso gera relações interpessoais muito
prejudicadas. Então, você vai brigar no trabalho, você vai brigar em casa, você não vai ter paciência com o filho, com o namorado, namorada, você não vai, né? O professor está falando que você quer matar o professor, né? Que não seja eu, por favor. E isso tudo vai gerando mais estresse. Então, acaba que vira uma roda viva, né? Vira uma roda viva. Da insônia, você não consegue dormir, e a falta também, vocês viram, né? Parece que o tema do ano passado foi o sono, né? Vocês viram muito bem a falta que faz o sono. O sono é reparador. Então, a gente precisa ter todo esse sistema do biofeedback para voltar ao nível basal. Se isso não acontece, a roda vai girando e o estresse só vai aumentando. Como eu disse, né, psiconeuroimunologia é a área que estuda essas afecções que começam no nosso sistema límbico e aí depois afetam todo o nosso sistema emocional, nosso sistema comportamental e também vai afetar o nosso sistema imunológico. Por isso a gente fica doente. Não é uma mágica, né? É um sistema que foi prejudicado e gerou as doenças relacionadas ao estresse. E, para vocês terem ideia, pessoas mais propensas a serem afetadas pelo estresse já são aquelas pessoas que têm os imunossuprimidos, o sistema imunológico já está comprometido. Então, o estresse ele é mais perigoso para alguma parcela da população. E justamente a parcela da população que tem também maior problema com a Covid. Então, olha só como é que a gente faz essa relação direta, né? Então, a Covid, além dela ser uma doença viral muito importante, muito forte, muito poderosa, ela também ela afeta mais as pessoas que também são afetadas pela questão do estresse, né? Então, para vocês verem o tanto que a Covid, ela foi potencializada pelo nosso medo, pelas questões de saúde mental abaladas. E outra coisa, né? Quando vocês são jovens, né? Todos aí fortes, bonitos, saudáveis, a gente não percebe muito que o estresse está comprometendo a nossa vida. Mas é como se fosse um ferro exposto à umidade, ao ar, né? Ele vai enferrujando aos pouquinhos. E quando vê, passou o tempo, você não cuidou, ele está todo esfarelado, tá? Então, comecem a se cuidar do manejo do estresse, porque não tem jeito da gente tirar todo o estresse da nossa vida, tá? Isso é importante falar. Existe um manejo do estresse, porque, como eu já disse, o estresse é evolutivo, a gente precisa dele para viver, senão a gente vai ficar dormindo o resto da vida. Mas ele precisa do manejo, tá bom? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, jovens saudáveis, vocês costumam ter mais problemas em final de período, depois de uma semana de festa, que você vai virado na festa, vem na aula, vai na festa, vai na aula, né? E aparece gripe, dor de garganta, mas são momentos específicos. O estresse, e aí ele vai acumulando no nosso corpo. Quando vê, você passa dos 30, 35, 40, você vai ter o quê? As doenças crônicas, tá? Que são relativas a esse período que muitas vezes a gente achou que não precisava cuidar, e já precisa cuidar desde agora, tá? Quais as doenças que a gente tem descritas, né? Além da depressão, da ansiedade, como a professora disse, nós temos algumas doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, né? Nós temos, por exemplo, a fibromialgia, a doença cardiovascular, esclerose múltipla, asma, psoríase, o pênfigo, que era popularmente conhecido como fogo selvagem. Todas essas doenças que são potencializadas ou desencadeadas pelo estresse, tá? Doença do estresse pós-traumático, que eu vou falar bastante daqui a pouco, doença de Parkinson, Alzheimer, que são potencializadas pelo estresse, algumas doenças, a doença cardiovascular importante, por exemplo, a pressão alta, diabetes, doenças metabólicas, todas elas são ou geradas por essa fonte de estresse contínuo, ou elas são potencializadas a partir do estresse. Então, a pessoa já tem aí
ela tem uma doença crônica, e aí ela passa por um período estressante, piora a situação dela, e aí vem uma doença oportunista como o vírus da Covid e mata, tá? Então, olha que perigo que é isso, né? Então, são causas que vão se sobrepondo, na verdade, são situações que vão se sobrepondo e acabam gerando mais morbimortalidade na população. Como eu disse, apareceu a Covid, né? Então, se a gente já estava naqueles números antes da Covid, o Brasil sendo o maior índice de ansiedade no mundo, o mundo gastando US$ 1 trilhão por ano sem a Covid, vocês imaginam depois da Covid o que aconteceu? Esse vírus, ele tem um potencial de morte muito forte, agora está mais atenuado, graças a Deus a gente tem a vacina, né? E viva a ciência, viva o SUS. Mas ele já matou muita gente no mundo inteiro e ele continua matando. Eu lembro que quando começou a Covid na Itália, eu tenho uma cunhada que mora na Itália e a gente estava muito apreensivo, ela é profissional de saúde lá, e todo mundo muito apreensivo. Nossa, 300 pessoas morrendo por dia. A gente via aqueles carros funerários passando, cheio de caixão, 300 pessoas por dia. A gente ficava assustado. Hoje nós estamos com 300 pessoas por dia. Nós chegamos a 4.000 pessoas por dia, no pior momento da nossa pandemia. 4.000 pessoas mortas por dia. Vocês têm noção do que é isso? O que isso causa na população? Qual a consequência mental que isso tem? Quantas pessoas estão enlutadas nesse dia de hoje? Né? Existe uma projeção de que para cada morte são 9 pessoas em luto. Então, você não tem noção de quantas pessoas estão em luto, vivendo o luto. Fora o medo de ficar doente, fora o medo de morrer, né? Então, a Covid, como os estudos mostraram e ainda mostram, né? O impacto negativo, ele é gigantesco, não só no físico, porque ele também gera sequelas, mas também nas questões cognitivas e psicológicas. Todas as epidemias, né, elas têm esse potencial de negatividade. Qualquer epidemia, todas elas são estudadas nesse sentido, epidemias. Imagina uma pandemia, né? Então, por exemplo, a epidemia do Ebola, epidemia da H1N1, todas elas deixam uma sequela negativas, físicas, cognitivas e psicológicas, e também sociais, econômicas. Por quê? Existe grande medo e ansiedade provocado pelo estresse da situação, que é uma epidemia paralela, né? Então, existe, além da epidemia da Covid, uma epidemia de saúde mental, que no caso nosso se transformou numa pandemia. É que a gente não para fazer muita pesquisa com saúde mental, como eu disse, é negligenciada, mas se a gente for fazer testagem, e eu vou mostrar alguns estudos que fizeram, a gente vai ver uma pandemia realmente de ansiedade e depressão na nossa população, porque o medo é muito intenso, a gente ficou em estado de estresse intenso, e aí a gente está numa fase de exaustão, por isso que ninguém aguenta mais, o povo quer ir para a festa mesmo, o povo quer tirar máscara, né? Por quê? Nós somos seres sociais, e quando a gente fica confinado dentro de um lockdown, fica tudo muito estranho, né? As crianças estão sofrendo, não tem socialização necessária para a fase, né? A família ficou ali, muitas vezes são famílias violentas que estão cometendo violências contra essas crianças, contra as mulheres. Então, a pandemia ela trouxe uma outra pandemia de saúde mental, tá? E é isso que esses autores, principalmente os chineses, eles estão discutindo, que existe talvez uma pandemia muito maior de transtornos mentais do que realmente o número de pessoas com Covid-19, tá? É porque a gente não testa, né? Não tem aquele teste que faz no nariz, não tem um teste para fazer isso de saúde mental. Aliás, tem, mas não existe um investimento para a gente fazer essa testagem. Como que é a situação no Brasil? No início da pandemia foi feita uma pesquisa, em março, bem no comecinho mesmo, tá? Por esses dois autores, Filgueiras e Stutz, eles fizeram essa pesquisa bem no comecinho e já viram alto nível de estresse, principalmente com as pessoas que ainda não podiam estar em home office,
que são pessoas principalmente da linha de frente, supermercados, aqueles serviços essenciais que não podiam entrar em home office. E essas pessoas, o que apresentou mais estresse quando elas estavam vivendo com pessoas idosas, quando elas moravam com os pais, com os avós, né? O medo de contaminar as outras pessoas. Outra coisa, pessoas que pertenciam ao grupo de risco, doenças crônicas, as mulheres, que ficaram muito sobrecarregadas além da conta na pandemia, e pessoas com menores níveis de educação. Então, pessoas com menor escolarização tinham um nível de estresse aumentado, tá? Outra coisa que foi visto também, que as pessoas mais jovens, nesse estudo de 2020, as pessoas mais jovens tiveram um estresse mais elevado. Um pouquinho depois, foi feito um outro estudo pelo casal Lip Lip, lá do Rio Grande do Sul, e eles perceberam que aumentou demais. Em 3 meses, porque começou em março, essa pesquisa foi feita em maio, de maio a junho. E aí eles fizeram um marco importante no artigo que eles publicaram, eles falaram assim, nesse momento, o nosso país está em segundo lugar em número de mortes, né? Então, ainda não chegou, a gente chegou a 4.000 pessoas mortas por dia, mas ainda não tinha chegado, vocês imaginam como que isso piorou depois? Então, aqui eles falam isso, né? Então, a gente fez a pesquisa de maio a junho de 2020, e nós percebemos uma prevalência altíssima de estresse, 60%, isso é muita coisa. De cada 100 pessoas, 60 estavam estressadas, em níveis altos, tá? Porque quando a gente faz uma testagem assim, nós consideramos, já descartou o nível baixo de estresse. Aqui é de alto para super alto, né? De insuportável. Antes da pandemia, os estudos mostravam até 52%. Aí já subiu para 60%. Da mesma forma que o estudo anterior, mais elevado nas mulheres, em pessoas desempregadas, muita gente perdeu o emprego, né? Foi mandado embora porque fechou bar, fechou restaurante, fechou tudo. Pessoas com obesidade, doenças de pele, doenças respiratórias e gastrites, ou seja, o medo de morrer. Pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico também apresentavam maior nível de estresse. Vocês verem como que isso é codependente. Então, as doenças são proporcionadas pelo estresse e são potencializadas pelo estresse também. E aí, nesse estudo, foi percebido, eles perguntavam como que você lida com esse estresse. 52% falou que estava lidando parcialmente com a situação e 2% não podia nem falar mais sobre a situação, né? São pessoas que estavam até com ideação suicida. Aqui eles mostram, então, alguns resultados que eu trouxe para a gente ver, que eu achei muito importante trazer, assim, né, para a gente discutir esses dados. Quais são os maiores estressores para aquela pessoa? Porque eles fizeram uma cotação quantitativa e aqui qualitativa, né? Primeiro, instabilidade política, né? As pessoas falam que falar de política não pode, deve, porque a política faz muita diferença no sentido de promoção de política pública de saúde, né? Então, quando você não tem um discurso que é baseado em algo científico, que é algo bastante importante para tomar medidas sanitárias, dá instabilidade na população, as pessoas ficam estressadas e piora a questão da saúde mental. Outra coisa, possível contaminação das pessoas da família. É aquilo que eu falei, vai trabalhar, volta para casa, contamina. Eu sei de vários casos assim, que perdeu parente e se sente culpado até hoje, porque contaminou o pai, contaminou a avó, contaminou o marido e acabou perdendo essas pessoas, né? Outra questão que apareceu bastante foram as finanças, a incerteza com relação ao futuro e a sobrecarga de trabalho, principalmente para as mulheres, no home office. Isso eu posso dizer, porque eu também passei, que a gente não conseguia separar a casa de trabalho, então a gente trabalhou muito mais. Além de ter que dar conta de filho, idade escolar, ter que ajudar filho na aula online, então isso é muito estressante.
Bom, outra coisa que eles fizeram com relação com o estresse foi o nível de confiança nas decisões de governo. Como eu disse para vocês, tudo é política, né? Então, 48% não estava nem um pouco confiante nas ações do governo com relação ao enfrentamento da pandemia, tá? 27% pouco confiante, mais ou menos confiante 17%. Apenas 7,5% estava entre extrema confiança e muito confiante, tá? Isso é também importante para a gente perceber como que a população ela se apoia. E é importante ter figuras de apoio. É o grande outro que o Lacan vai falar, né? O grande outro de falar o seguinte: quem dita as regras, que seria esse detentor de suposto saber, ele tem que dar uma segurança para a população. E isso diminui o estresse. É que nem uma criança quando ela vai se jogar numa piscina que é funda e ela precisa de alguém que segure, né? Então ela confia, se é o pai, se é a mãe, se é um tio, quem é que está ali na frente dela, ela confia e ela pode se jogar. Agora, se a pessoa sai, ou então essa pessoa é instável, a criança não confia, ou ela não se joga, ou ela se joga com medo, ou ela vai afogar. Então, o nível de estresse é dependente desse nível de confiança também, tá? Eles perceberam que as estratégias de enfrentamento, né, de coping é o enfrentamento da situação, então, enfrentamento da pandemia, enfrentamento do isolamento social, quais foram as mais utilizadas? Em primeiro lugar, conversar com família, os amigos, né, por celular, por chats, rezar, fazer oração, praticar exercício físico mesmo em casa, assistir programa de TV, aí tá tecer, mas é TV, tá? Ler livros e revistas, tanto que aumentou demais a venda de livros nessa pandemia, e procurar ajuda psicológica. Ali, além de que, né, até a ajuda psicológica estava online, e muita gente não consegue fazer vínculo no online. Então, até essa condição de ter terapia ficou prejudicada. Né? Fazer uma consulta médica, as pessoas tinham medo de ir até os hospitais, as emergências. Então, vocês lembram tudo que nós passamos e o tanto de estresse que isso tudo gerou e ainda gera. Bom, para que esse coping, né, esse enfrentamento, eles quiseram dar um sentido também. Será que a pandemia resultou em alguma coisa positiva? E foi percebido nas respostas o seguinte, né, me levou a perceber que eu posso viver com muito menos do que eu pensava. Isso é interessante, né? O consumismo foi colocado à prova, aumentou a solidariedade entre as pessoas, mas proporcionou tomar cuidado com o seu próprio eu, né? Porque a gente se viu sozinho muitas vezes. Fiquei com muita preocupação com os idosos, porque muitos idosos eles tinham uma rede de socialização em grupos, né, em igrejas, e eles não puderam mais ter isso. Mesmo as visitas dos familiares ficou muito restrita. Então, eles deprimiram bastante. Aproximação de outros membros da família via chat, né, online, e ajudar a reduzir a pressa que muitas vezes estava descontrolada anteriormente. Então, olha que interessante, né? Até o ser humano ele tem essa capacidade de ver brilho mesmo onde não existe. Então, a quarentena tentando ensinar alguma coisa para a gente. O problema é que foram apontadas aqui algumas necessidades que talvez até hoje a gente não conseguiu dar conta 2 anos depois. Medida de apoio psicológico que é imperativo nesse momento, não é só uma questão de luxo. Se a gente não tinha antes, imagina agora, investimentos na saúde mental, né? Porque existe uma pandemia correndo por trás aí, correndo paralelamente à pandemia de transtornos mentais. Então, o governo tem que investir, as ONGs têm que investir, as empresas, as universidades, né? É hora de cobrar de todo mundo aí um papel mais ativo na promoção de medidas tanto de prevenção quanto de cuidados mesmo, tratamentos, para a gente lidar com esse estresse que foi causado pelo Covid, tá?
Bom, e aí a gente chega nessa última parte que eu tenho para falar para vocês, que é o estresse nos profissionais de saúde, que nós nos enquadramos. Eu tenho muito contato com médico e enfermeiro que estão na linha de frente, principalmente alunos meus, ou ex-alunos meus, que já chegaram a me ligar chorando, professora, eu não aguento mais, né? Eu tô aqui no banheiro ligando para a senhora, chorando, porque eu só vejo gente morrer o dia inteiro, eu não aguento mais. E recém-formado, assim, que acabou de formar no meio da pandemia, já foi dar plantão e pegando gente entubada o tempo inteiro e nunca fiz tanto, nunca pensei que eu ia fazer tanta intubação na minha vida. Gente, isso acaba com o psicológico da gente, das pessoas, principalmente recém-formado, né? Então, o profissional da saúde, ele teve um estressor além do que o resto da população, porque ele não podia fugir, ele tinha que trabalhar, né? Na verdade, os outros não estavam fugindo. Retiro minha palavra, desculpa. A gente estava tentando proteger e não aumentar a contaminação, né? Ninguém estava fugindo, não. Eram medidas necessárias, tá? O problema é que eles não podiam ficar em casa. Teve uma enfermeira que ela dormia no carro dela, porque se ela fosse para casa, ela ia contaminar os filhos, que são crianças, ela ia contaminar os pais, que são idosos. Então, ela dormia no carro. Que saúde que essa pessoa tem para trabalhar no outro dia? Então, o profissional da saúde ele está muito mais prejudicado por essas questões, né? E está na linha de frente, em forte nível de estresse, um estresse que não cessa. Aqui não tem jeito, o estresse não para. 2 anos vivendo assim, vocês imaginam o que é isso? Então, é muito cansaço, muita dificuldade com situações adversas, principalmente o medo de contaminar os outros, né? Agora com a vacina, parece que a gente esqueceu um pouquinho, a gente tem um pouquinho de memória curta, mas é proteção também, é um mecanismo de defesa nosso. Mas a gente esquece que o quanto foi difícil há 2 anos atrás, não tinha nenhuma possibilidade, a vacina era muito incipiente, as pesquisas estavam no início, então as pessoas usando remédios aí à torta e à direita, achando que fazia efeito, e aí piorava, né, a situação e morria, matava mais gente, então tudo era muito incerto. Era como se a gente tivesse um labirinto, todo mundo de olho vendado, todo mundo se esbarrando e gente morrendo. Então, o profissional de saúde ele estava nesse labirinto, só que ele tinha que enfrentar todos os dragões dentro desse labirinto. Ele estava ali na barreira, como se ele estivesse na frente da guerra. Então, ele realmente gerou maior pressão, cansaço mais do que o habitual. Os plantões são mais exagerados, até porque eles têm que dobrar plantão, muitas vezes pelos afastamentos, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, no começo do ano, era tanto afastamento por doença, principalmente pela Covid, a Omicron é muito mais contagiosa, então ela pegou, assim, de sola. Quem não teve Omicron foi realmente um guerreiro. Nosso hospital aqui estava com 30% só de gente trabalhando. O resto estava tudo afastado, porque estava com Covid. Então, teve um chamamento público para as pessoas fazerem trabalho voluntário, o profissional de saúde fazer trabalho voluntário, né? Por quê? Desespero. Desespero por ter que tratar da população e não ter efetivo, não ter recursos humanos para isso. Isso gera muito medo. E os medos são muito mais potencializados do que um simples medo de você trabalhar e perder um paciente hoje, amanhã você tem que fazer uma intubação. Não, eram 24 horas todo dia, o dia inteiro. Você sabia que você ia sair da sua casa e já ia para o fronte da guerra. E aí uma médica diz, né, nas pesquisas os textos teóricos que eu li, uma das médicas fala, as equipes estão trabalhando em estresse coletivo, tem uma pressão diferente, é diferente de anteriormente, porque o medo de morrer é muito grande. Trabalho 12 horas sem poder ir ao banheiro, comer ou tomar água, porque não tem onde. É muita pressão o tempo todo. E outra coisa que esse texto fala é que as pessoas têm que tirar a paramentação para ir no banheiro, para comer,
para beber uma água. Então, algumas pessoas não querem, até, entre aspas, perder tempo, porque a paramentação é muito difícil de colocar e depois ter que tirar. O medo de se contaminar nessa hora de tirar a paramentação também é grande. Então, tinha gente que dava plantão sem nem ir no banheiro. Vocês imaginam também tanto que isso não foi prejudicial? Outra enfermeira disse: agora, nesses últimos dias, parece que triplicou minhas crises de ansiedade. Até estou pensando em buscar ajuda profissional. E olha que interessante, né? Você tem uma ansiedade triplicada e você está pensando em buscar ajuda. E é aquilo que eu falei no início da minha conversa com vocês. Por que eu ainda estou pensando, se já é mais do que urgente? É esse estigma da saúde mental que a nossa sociedade tem. É medo de se expor, é medo de se achar fraco. Não pensem assim, viu, gente? Porque isso só leva a gente a adoecer mais. Uma outra técnica, desculpa, a outra técnica de enfermagem falou assim, ó: eu posso não saber que estou com esse vírus, então é um dilema, porque o meu avô está doente, eu preciso ajudar. Então, ou eu ajudo minha família ou me isolo. E provavelmente ela era a única cuidadora desse avô. E ela era técnica de enfermagem na linha de frente da Covid. Imagina a crise de estresse que essa pessoa passou todos os dias. Isso gera um transtorno chamado de transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, os estudos estão mostrando hoje que os profissionais de saúde estão desenvolvendo TEPT em consequência da Covid, de ter trabalhado na linha de frente da Covid por tanto tempo. O que significa TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático? É um conjunto de sintomas depois que você vivenciou uma situação muito traumática. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um acidente de carro, né, ela fica revivendo aquele acidente na cabeça dela, e isso causa um sofrimento psíquico muito intenso. Ela fica rememorando tudo isso, então são recordações intrusivas, que a gente chama, e essas recordações, elas aparecem em forma de imagem, então você está fazendo uma coisa, elas vêm. E aí te tira do foco do seu trabalho. É por isso que elas chamam intrusivas. Elas vêm em forma de pensamento, sensação somática dá calafrio, da sensação de vômito, de enjoo, desculpa, né? Da vontade de vomitar, da sensação de enjoo, pode dar febre, né? E aí muitos pesadelos recorrentes com aquele ocorrido. O TEPT já era um transtorno bastante visto em situações passadas, né? Mas não em situações futuras, eles falam. Inclusive, esse artigo que eu usei para. Esqueci, acho que eu pus o nome, o Santos, acho que é esse artigo. Ele vai falar o seguinte: que o estresse pós-traumático, para a gente entender da Covid, a gente ainda está com medo do que vai acontecer. Então, você passou, porque assim, quando você tem um trauma, você tem um acidente de carro, qual é a chance disso acontecer de novo, né? Pode acontecer, mas não vai, não tem, qual é a sua chance? É pouca chance. O problema é da Covid, não, aconteceu e a chance de acontecer de novo é muito alta. Por isso que o estresse pós-traumático é um transtorno que eles não imaginavam que ia acontecer na Covid, mas está acontecendo. O mais comum era o burnout, que eu vou falar daqui a pouco, e os transtornos de ansiedade e síndrome do pânico, né? O problema, o TEPT não, porque o TEPT, ele é assim, você fica revivendo algo do passado, mas sem uma projeção de que isso vai acontecer no futuro. Pode ser que a pessoa não ande mais de carro, ela tenha dificuldade de, por exemplo, entrar num avião, porque sofreu alguma coisa assim. O problema é que a Covid você tem que ir para o hospital trabalhar. E aí, você faz o que com isso, né? Quais são alguns sintomas também que podem acontecer, na verdade acontecem com frequência, os episódios dissociativos. O que é um episódio dissociativo? A pessoa, ela está trabalhando, o que eu falei para você, aí vem um pensamento intrusivo e ela para, ela tem quase que um lapso assim, de tempo do que ela está fazendo e ela começa a agir no piloto automático. Pensa isso num médico que está fazendo uma intubação.
Pensa isso no enfermeiro que está passando um acesso, né? Como que ele vai poder trabalhar tendo esses sintomas? Põe em risco a vida das pessoas e a própria vida. E uma outra fala importante é a tal da tristeza sem fim. A tristeza sem fim, que isso nunca vai passar, e aí as pessoas começam a ter crise de ansiedade antes de chegar no trabalho, e foi visto que o TEPT, já foi feita uma pesquisa internacional, publicada esse ano, o TEPT, o ano passado foi publicado, ele apareceu em 26% dos profissionais de saúde, em contrapartida a 22% na população geral, em função da Covid-19. E a mais grave consequência que pode ter é ideação e tentativa de suicídio, tá? Ideação, suicídio e tentativa de suicídio. Porque é aquele desespero que a pessoa não consegue sair daquela situação. E ela quer acabar com aquilo. E o trabalho dela é aquilo. Como é que ela faz, né? Outros depoimentos aqui para a gente ir terminando. Eu vejo a morte de várias pessoas, eu vejo pessoas em sofrimento muito intenso. Eu entro em contato com a possibilidade do meu adoecimento e de levar um adoecimento para a minha família. Aqui foi uma psicóloga que falou, né? Uma psicóloga da equipe Covid. Tem dias que nós entramos na unidade, parece um cenário de guerra, em que você vê a equipe extremamente desgastada, entristecida de estar perdendo tantas vidas. A assistente social dessa mesma equipe, tá? E aí vai gerando esses desgastes emocionais na gente, na hora do trabalho você não consegue ter paciência com ninguém, a dor de cabeça está constante, dá vontade de chorar, você está triste, tem a máscara, né? Algumas pessoas falam isso. Ela esconde muito, tanto a máscara quanto a paramentação, ela esconde muitas lágrimas que tem por trás daquele rosto. As pessoas estão trabalhando e chorando. Como eu disse para vocês, não foi uma nem duas vezes que os meus ex-alunos me ligaram chorando, professora, eu não estou aguentando mais, né? Me ajuda, converse um pouquinho comigo, porque está difícil. Então, todas essas questões vão fazer com que o nosso sistema entre em colapso por conta do estresse que a Covid, o trabalho na Covid provocou. Queda no rendimento, negatividade, dificuldade de concentração, impaciência, indisposição, falha de memória, aqueles pensamentos, né, que a gente tem aí, quando vê você não sabe o que você está fazendo, mas tudo isso leva o quê? Ao burnout. Tá? Além da TEPT, nós temos o burnout. Então, não está fácil para os profissionais de saúde, a gente não é só bater palma e agradecer, nós precisamos ter políticas de saúde mental para acolher essas pessoas, né? Eu trouxe aí uma chargezinha só para a gente rir um pouquinho. Você parece estar realmente cansado, você não está bem, quer que eu chame a enfermeira? Ele falou, eu sou o enfermeiro. Me deixa aqui um pouquinho para ver se eu consigo recuperar um pouco. E realmente é isso. Os enfermeiros estão doentes, os médicos estão doentes. Quem trabalha na linha de frente está muito doente. E aí a sobrecarga de trabalho, que aparece como primeira causa do burnout, isso aqui já são estudos antigos, antes até da pandemia, vocês imaginam como está agora, né? A pessoa tendo que dobrar plantão, ela não pode adoecer, e mesmo quem está doente, afastado, está pensando no como que está a sobrecarga para os colegas dela, que está na linha de frente. Então, tudo isso vai desequilibrando o nosso sistema e o estresse não cessa. E a gente sabe a consequência disso, né? O que a gente tem que fazer? Priorizar repousos e intervalos com escalas diferenciadas para o profissional de saúde, na medida do possível, né? O que, na verdade, eu esqueci de colocar aqui, o que, na verdade, muitas vezes não dá para priorizar isso pelos afastamentos de saúde mesmo, tá? Adequar as rotinas e os espaços físicos, então, os hospitais, eles precisam realmente ter espaços de descanso, espaços para dar uma acalmada, né? Precisam promover ações de saúde mental, promover ações de relaxamento,
ações até de integração, quando der para a gente fazer isso, né? Ampliar a oferta de apoio emocional às equipes e trabalhar de uma maneira a vislumbrar uma, uma harmonia dessa equipe, né? Porque também, muitas vezes, essa equipe está tão desgastada que um começa a alfinetar o outro e não tem mais como nós termos esse equilíbrio que a qualidade de vida necessita, tá? Então, o que a gente pode fazer? Só terapia, prof? Não. A gente pode fazer uma meditação, ler um bom livro, assistir uma série que você gosta, assistir um filme, brincar com seu cachorro, né? Agora que a gente consegue já sair por causa da vacina, por causa das condições, a gente já pode fazer um lazer, que é fora de casa, né? Mas tudo com cautela, com cuidado, tá? Eu sempre falo, não vamos sobrecarregar o nosso amigo profissional da saúde, que já está sobrecarregado demais. Vamos continuar com as nossas medidas de proteção, tá? Porque a pandemia não acabou ainda não, apesar das pessoas terem achado que pode revogar aí as máscaras, pode fazer carnaval, né? Não sei não. Esse vírus é muito inteligente, ele muta muito rápido, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pela atenção. O meu e-mail está aqui embaixo. Estou disponível agora para a gente responder perguntas. Muito obrigada pela participação, professora. É sempre um prazer poder te ouvir. E nós Obrigada. temos muito importantes, né? Contribuições muito boas para o nosso dia a dia, que realmente tudo mudou depois do Covid, né? Sim, tudo mudou. E devido ao nosso tempo, para a gente não atrasar muito, a gente vai deixar as perguntas para depois, Tá, joia. tá? A gente passa Tá. tudo no final, porque senão vai atrasar muito. Muito obrigada pela contribuição, professora. Eu que agradeço, gente. Parabéns pelo simpósio, tá? Obrigada. Um beijo. Obrigada a Beijo. todos. Alguém perguntou aqui no chat sobre a segunda palavra, ela ainda não passou. Vai ser agora. Gente, foi muito bom ouvir a professora Luciana, né? Mas eu também vou falar de uma coisa que eu sei que vocês gostam, que é sorteio, porque aqui a gente não brinca em serviço. Gente, olha os nossos patrocinadores. A gente tem tatuagem do André, tem pastel do Expresso Pastelaria, tem bolsa, tem blusa, lá da Lalu Crochê, da Balaio das Gatos, tem pastel da Nona, tem drinks do O Bar Cristal, tem sorvete do Chiquinho Sorvete Uberaba, né? Tem pizza da La Trattoria. Gente, tem muita coisa boa. Tem yakisoba, gente, do Yamayaki, que quem não viu no Instagram da Liga, tá sendo o nosso coffee de hoje, viu, gente? Então, a gente vai fazer alguns sorteios agora para alegrar vocês, né, gente? Vamos lá. A gente